Hello, 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 com vocês, mais um Batendo Cabelo com Rod Saulete. Aqui quem fala é o Saulete. E aqui é o Rod. O podcast de hoje vai ser um podcast especial, pois vamos falar sobre LGBTs na literatura. Eu não sei se vocês sabem, mas eu e Rodrigo somos basicamente dois nerds que adoram muito ler, a gente vê muita série, vê muito filme, e literatura tá entre as artes que a gente adora apreciar. E a gente percebeu que há poucos LGBTs nos livros que a gente tem lido, então a gente achou que seria muito interessante fazer um podcast sobre isso. E para poder falar sobre esse tema com maior propriedade, nós convidamos a Juliana Palumbo, que é uma amiga nossa, que adora Drag Race, adora arte drag, é LGBT também, e além disso tudo ela é escritora e até já escreveu livro com personagens LGBTs como protagonistas. A gente fez esse convite pra ela poder participar desse podcast conosco hoje, e vamos conversar sobre as nossas impressões, e ela vai falar sobre o lado dela como escritora e profissional da área mesmo. Então, por favor, Juliana, apresente-se para o nosso público. Hi! É a primeira vez que eu tô num podcast, então eu tô bem ansiosa, bem nervosa, adorei. Obrigada pelo convite mesmo. Não sou nenhuma especialista no assunto, eu escrevi um livro com protagonismo drag. Eu tenho outros 2 livros, mas os outros 2 não são com temática LGBT. Mas realmente, eu escrevi porque eu sentia que faltava muito essa representatividade. Eu sinto muita falta disso. Conta mais sobre você, o que você faz, qual é a sua formação e como que você acabou caindo nessa área da literatura. Eu sou formada em design gráfico, que não tem absolutamente nada a ver, mas tô me formando em letras e eu sempre amei escrever, sempre foi uma coisa muito natural em mim, assim, eu preciso escrever, é muito forte pra mim a escrita. Então, em determinado momento da minha vida eu entendi que era isso que eu precisava fazer, que é isso que eu gosto, e eu tô tentando migrar da área do design pra área da escrita mesmo, pra roteiro, pra livro, pra tudo, né, que envolva a escrita. Eu fiz recentemente o roteiro de uma série pro GNT, participei, né, como assistente de roteiro, do Autênticas. É uma série sobre divas pop, inclusive uma delas é a Pablo. Então todo mundo assista porque vai ser legal, fiz aqui um jabá. O livro se chama Reconstruindo Amora, esse meu livro mais recente, que fala sobre o universo drag também, porque é o meu tema favorito, gente, não consigo escapar. Eu li esse livro ano passado, eu achei ele muito bacana, e é legal que ele sai do convencional do que a gente tá acostumado a ler em livros por aí, porque ele explora um universo que é íntimo pra gente, que é a arte drag. E acho que foi uma das coisas que mais me encantaram nesse livro, foi poder me identificar com essas personagens. Embora eu nunca tenha feito drag na minha vida, mas o fato de eu acompanhar essa arte, eu me senti mais próximo dessas drags, porque entre um capítulo e outro, você consegue identificar elementos que você pode ter visto em outros momentos. Quando as drags, por exemplo, estão se montando no camarim pra fazer um show, você consegue se ver ali ao lado delas, porque em algum momento da sua vida você pode ter presenciado isso, se não fisicamente, até mesmo com o Drag Race, enquanto as participantes estão na sala de trabalho se maquiando entre um desafio e outro. Mas eu acho que mais impactante que essa parte da drag estar se montando, ou da drag estar se apresentando, eu acredito que é a história por trás aí da personagem Amora, que conversa conosco, que fala muito sobre essa questão da pessoa se identificar como LGBT e como ela acaba se relacionando com o mundo, e essa relação com o mundo é muito conflituosa, seja pela relação com a família, seja pela relação da pessoa com ela mesma, em se aceitar e como se portar pro mundo. E enquanto eu lia o livro Reconstruindo Amora, eu me identifiquei em vários momentos com o personagem principal, que é o Danilo, que faz essa drag chamada Amora. E você pode contar pra gente um pouco mais sobre esse livro e o que foi a sua inspiração pra escrevê-lo? Eu fico muito feliz de ouvir você falando isso, de verdade, porque muitas vezes, sendo uma menina, escrevendo sobre um menino, dando voz a um garoto gay, eu sempre tinha esse medo, assim, do local de fala, sabe? Era uma coisa muito presente e às vezes ainda é meio presente em mim. Mas a minha inspiração vinha dos meus próprios amigos mesmo, e o Danilo é muito eu mesma, sabe? Por mais que ele esteja num outro local de opressão, ele seja um menino gay e eu seja uma mulher LGBT, a gente passa por algumas coisas muito similares, né? A coisa de você ser oprimido pela sua família, de você se descobrir LGBT ou você se libertar através da arte drag ou de alguma outra arte. Isso é muito similar entre pessoas, independente do gênero. Então, eu fico muito feliz quando eu ouço outras pessoas que são diferentes de mim falando que conseguiram se identificar com o personagem, sabe? É muito gratificante, assim, saber que eu consegui causar isso.
E isso, no caso, não foi só com Saulete, porque também, conforme eu lia o livro Reconstruindo a Mora, eu me identifiquei bastante com o Danilo pelo fato dele ser uma pessoa bem quieta, ele não saía, não tinha muitos amigos, ele vivia mais dentro de casa. Então, essa parte do livro eu me identifiquei bastante. E também eu gostei de ver, porque o outro livro que eu já tive contato, LGBT, foi o Terceiro Travesseiro. Só que o Terceiro Travesseiro, ele é mais, assim, um livro de drama. E o legal do livro Reconstruir a Mora, ele não tem só drama. Ele retrata os dramas de ser um LGBT, mas ele tem aquela coisa alegre. Não sei, ele tem um toque, assim, jovial, espontâneo, alegre, divertido de ler. E em nenhum momento do livro eu fiquei igual quando eu lia outros livros. Chegava naquela parte que eu falava, caramba, não vai terminar nunca. O bom do seu livro é que ele foi construído, assim, de uma maneira espetacular. É óbvio que eu não vou contar o spoiler, assim, do livro que dá, mas eu achei, assim, sensacional. Ah, nossa, muito obrigada, gente. Que bom que você gostou. Mas eu acho, Rod, que quando a gente pensa em livros LGBTs, eu acho que talvez caia nessa mesma coisa de filmes LGBTs feitos, digamos que até uns 3 anos atrás. As pessoas sempre pesam no drama porque acham que a gente também só sofre, enquanto nós somos representantes aí de uma alegria de estar sobrevivendo numa sociedade que sempre quer nos eliminar. Então, eu acho que é isso que representa Reconstruindo a Mora. Ele sai desse espectro do sofrimento e vai pro espectro da alegria de ser LGBT e reconhecer como a gente é espetacular dentro das nossas diferenças. E pra mim esse é um dos grandes triunfos da redação da Gil, que ela nos leva pra um lugar alegre, não só um lugar de sofrimento, porque a nossa trajetória tem muito sofrimento sim, só que a gente não foca nessa parte, porque se a gente for pensar só na parte do sofrimento, só na parte depressiva de ser LGBT, a gente não vai querer sair de casa nunca, né? Então, quando a gente tem um livro que pelo menos tenta representar essa nossa alegria de viver, isso conversa muito com o nosso estado de espírito. Exatamente, porque quando a gente pensa, né, na vivência LGBT, cada um de nós passou por alguma coisa. Mesmo quando a gente é criança e a gente ainda nem entende que tá passando por algum preconceito, sabe? E aí, ao longo da nossa vida, a gente vai superando essas coisas e a gente vai aprendendo a ser uma pessoa mais leve, mais feliz, a deixar pra lá esse tipo de coisa. Não que a gente vai ignorar, também não tem como ignorar, senão a gente para de lutar. A gente tá lutando constantemente, mas enquanto a gente tá lutando, a gente tá comemorando também, e eu acho que ser feliz também é um ato de resistência. Conta pra gente um pouco sobre o que é Reconstruindo a Mora, pros nossos ouvintes terem, né, essa curiosidade e quem sabe lerem, e eu acho que se vocês lerem, vocês vão adorar, assim como eu e o Rodrigo adoramos. O livro Reconstruindo a Mora conta a história do Danilo, que é um garoto de 22 anos, que começou a fazer drag há pouco tempo. Ele sempre amou, ele sempre quis fazer. Ele é inspirado por um retrato da avó dele, que ele nunca conheceu, mas que era uma pessoa feliz, alegre, do teatro, uma mulher muito pra frente, assim. E ele começa a se maquiar dentro de casa, escondido, e vai criando essa personagem. Ele trabalha numa loja, então ele começa a montar os looks ali, usando as roupas da loja, até ele realmente se envolver com a cena drag de São Paulo, conhecer outras drag queens, aprender com elas, aprender a se maquiar, aprender o valor da amizade. Eu não sei contar tudo sem dar spoiler, mas ele vai crescendo quanto drag queen e quanto pessoa, até chegar num momento que ele passa por uma tragédia bem terrível e ele é obrigado a se reconstruir. Por isso que se chama Reconstruindo a Mora. A minha visão enquanto leitor é que o Danilo, ele se reconstrói várias vezes durante essa jornada aí, se descobrindo como LGBT e criando sua arte drag. Eu acho que primeiro vem a construção dele enquanto LGBT, quando ele se descobre, porque no início do livro a gente vê aí um conflito do Danilo em se aceitar enquanto LGBT. Eu acho que talvez essa parte da reconstrução seja isso, né? Ele se construiu enquanto uma pessoa LGBT que se aceita e que faz drag e passa por uma tragédia que faz ele colocar em xeque tudo isso que ele havia construído até então. Eu acho que essa, assim, é a grande sacada do livro, de mostrar que nós LGBTs vivemos em constante construção e desconstrução e reconstrução. Eu acho que isso também faz parte da jornada do ser humano, né? Você se descobrir no mundo e ir se construindo e reconstruindo conforme você vai vivendo. É verdade, total. A gente tá, nossa, num processo, inclusive, de desconstrução o tempo inteiro, né? Às vezes, eu acho que eu já entendi alguma coisa e aí vem alguém e fala, Juliana, olha, não foi legal você ter dito isso, você ter postado aquilo e não sei o quê. E aí eu vou, poxa, é mesmo, vou repensar e vamos todo dia aprendendo alguma coisa. A gente se constrói, se reconstrói, se desconstrói o tempo inteiro.
E o legal da história é que, pra quem nasceu lá no começo dos anos 90 ou no final dos anos 80, vai se identificar bastante, porque não é igual os jovens de hoje em dia que com, sei lá, 7, 8 anos já tem a noção de que são gays e conseguem já andar do jeito que podem andar. No caso do livro, a família do Danilo, ele é bem religiosa. Eu também tive isso bem no meu começo. Para retratar isso, esse processo de desconstrução, no livro foi tratado de uma forma suave, porque dá os dois pontos, tanto do pai quanto da mãe. O legal desse processo inteiro é que não é focado somente na parte do drama, não é focado só naquela parte da pressão por você ser um LGBT que você é obrigado e tem que ficar contando pra todo mundo. Tratou de uma forma bem simples, na maioria dos casos é o que acontece ainda hoje em dia. E eu vim entender o nome principal do livro, Reconstruir a Mora, quando acontece essas coisas, eventualidades na metade pro final do livro. Se for olhar o livro inteiro, é a reconstrução inteira igual o Saulete falou, desde o começo, porque ele tá se descobrindo. Uma das coisas, né, que eu sentia bastante falta da época que eu lia muito livro, era de ter personagens LGBTs como centro da história, e não como aquele amigo que aparece de vez em quando na história. E por mais que o livro seja contado, né, diante da sua visão, como uma mulher LGBT, ele foi, assim, contado das coisas que a gente passa. E eu também gostei bastante das inspirações que você teve, que você menciona no começo do livro, que são drags fenomenais, e que você pode ver que tem um pouquinho de cada conhecimento desse mundo LGBT na visão dessas drags que você colocou no livro. Esse processo de desconstrução que a maioria das pessoas gostam de ver e ler, tem bastante no livro desde o começo, quando ele se descobre, até o final, quando ele já é uma pessoa bem forte, bem, digamos assim, estabilizada no movimento LGBT. Eu busquei muitas referências, assim, enquanto eu tava escrevendo. Tanto referências literárias, quanto documentário. Muito, assim. Eu entrei de cabeça nisso. Mas eu percebi que as grandes referências são as pessoas que estão à minha volta, assim. Era ir nas festas, era realmente estar presente, era ouvir as pessoas, usar as palavras delas. Porque eu também senti falta. Não tinha nenhum livro que pudesse servir como base pra mim, que falasse sobre drag queen. A maioria é documental. Então não tem drag queen na ficção, é difícil. Pensa em algum livro que você conhece que tem drag queen e seja ficção e seja romance. Deve existir, mas eu não tive acesso a ele. Que pode existir hoje em dia, no caso tem o pré-drag race e pós-drag race. O pré-drag race, eu não via nenhum livro com um personagem LGBT, muito menos um personagem drag queen. Então eu acho assim, existe. Pode ser que tenha nessa época pós-drag race. O que eu acho nesse caso é que se existe personagens drags na literatura mais antiga, talvez seja mais voltado para essa questão de um personagem masculino caracterizado como mulher para passar diante de algum tipo de atribulação que ele precisava se disfarçar. Mas esse conceito que nós temos atual de drag enquanto arte mesmo deve ser realmente muito inexistente. Eu tive essa mesma dificuldade que você teve quando eu fui fazer a minha monografia durante a minha pós-graduação. Eu fiz pós-graduação em fotografia contemporânea e aí me deu na telha, né, de fazer uma monografia que explorasse tanto arte drag como a fotografia. Afinal de contas, se eu fiz uma pós-fotografia, eu tinha que explorar, né, esse tema. Mas eu queria trabalhar com arte drag porque eu percebi que se eu falasse de alguma coisa que eu gosto, que eu entendo, eu ia conseguir fazer uma monografia boa, uma monografia muito bacana. Tanto que meu tema foi um tema gigante. Normalmente a gente tem que fazer um recorte para tornar essa pesquisa mais palpável. E meu tema foi Drag Queens na mídia tradicional, impacto das redes sociais na representação do trabalho artístico de transformistas. E assim, é um tema grande? É. Só que a gente que atua nessa parte acadêmica sabe da importância de fazer esse recorte. Mas a minha dificuldade foi até mesmo encontrar livros, documentais que falassem da presença das drag queens no decorrer da história da humanidade. E até mesmo pra isso foi difícil. Se a gente for pensar, por exemplo, em coisas mais normativas, sei lá, se eu for falar da história do exército brasileiro, nossa, vai ter documentos assim, pra eras. Agora, drag queen foi muito difícil encontrar e eu consegui encontrar, o que é muito bom. Mas é exatamente isso que você falou, Gil. Você encontra registros documentais, mas registros ficcionais, eu particularmente na minha pesquisa não achei nenhum. É muito difícil, porque é uma arte que foi marginalizada por muito tempo, que ainda é. A gente tá começando a entrar no mainstream, a drag tá começando a virar mainstream, mas muito por causa de Drag Race mesmo, a gente sabe. Mas ainda é marginalizada, ainda falta representatividade, não só de drag, como qualquer personagem LGBT. E quando você fala que falta aí uma representatividade, o seu livro entra nessa lacuna do que a gente não está vendo, né? Que são personagens
LGBTs retratados de uma forma complexa, porque também quando a gente vê personagens LGBTs na literatura, costumam ser personagens bidimensionais, né? Ele só tem dois lados. Ou então ele é um vilão, ou então é alívio cômico, mas nunca esse personagem é tratado de uma forma mais complexa e mais profunda. É sempre de uma forma superficial e rasa. E quando você faz esse livro Reconstruindo a Amora, você ajuda a preencher essa lacuna que tem existido e que eu tenho certeza que há procura, que há um público que há interesse de ler esse tipo de literatura, mas que infelizmente tem tido aí essa falta de representatividade. Quando eu li seu livro eu fiquei muito feliz e eu espero que vocês, né, nossos ouvintes, também criam essa curiosidade, procurem ler. Vamos deixar pra vocês aí nas nossas redes sociais os links pra vocês adquirirem esse livro. Ele ainda tá à venda, né, Ju? Ele tá à venda, só comigo. Eu tenho poucos exemplares, então assim, se você quer, corre, me chama da DM, me manda uma mensagem, a gente combina. Mas tenho poucos. E você não tem vontade de fazer uma versão dele digital, tipo e-book? Então, até tem na Amazon, só que a versão da Amazon, ela tem menos coisas do que a versão impressa, sabe? Porque a versão impressa tem algumas gravuras, tem a trilha sonora, a Amazon não tá totalmente completa. Mas, no caso, o texto tá completo. O texto tá completo, se a pessoa prefere comprar por lá, pode ser. Hoje em dia também a gente sabe que a tecnologia veio pra ajudar muita coisa, então às vezes se a pessoa, tipo eu, por exemplo, que não é mais fã de ler livro físico, talvez o livro digital seja uma boa pedida, e nesse caso, se existe o livro digital, talvez você, né, consiga uma audiência maior. Sim, existe sim. Então agora a gente não vai falar mais tanto sobre Reconstruindo a Amora, porque senão a gente vai acabar dando spoilers. E a nossa ideia é que vocês tenham essa curiosidade de ler e se surpreendam com o livro. Se vocês adoram Drag Race igual a gente, pode ter certeza que vai ter muito plot twist aí nesse livro, digno de RuPaul, tramando contra as nossas drags favoritas. Então fica aí a dica, vale muito a pena ler Reconstruindo a Amora. Agora, seria interessante a gente falar sobre o que a gente tem visto aí de representatividade LGBT nos livros que nós lemos no decorrer de nossas vidas. Eu posso falar assim que talvez eu consiga contar nos dedos quantos personagens LGBT eu vi nos livros. Infelizmente, a maioria dos personagens são héteros, e aí, quando você cresce com apenas esse tipo de conteúdo pra ler, você continua se sentindo excluído da sociedade. Porque se a gente não vê LGBT na TV, no cinema, e tampouco nos livros, como a gente vai se sentir parte desse mundo? No decorrer da minha vida, eu sempre gostei muito de ler, mas poucas vezes algum personagem LGBT presente nos livros. E aquilo, se tinha algum personagem LGBT, ele era muito marginalizado, e se ele não era alívio cômico, ele tinha participação assim ínfima. Foi depois de grande, de perceber que esse tipo de representatividade não havia nos livros que eu estava acostumado a ler, que eu passei a prestar mais atenção. Porque também pode ter isso. Às vezes a gente tá lendo um livro de algum personagem LGBT, mas a sua orientação é tão escondida que o personagem acaba apagado na história. Vocês lembram de algum personagem LGBT nos livros que vocês leram no decorrer de suas vidas? Bem apagado, bem esquecido ali no meio de outros tantos personagens melhor elaborados e escritos. Bom, eu lembro que em 2009, 2010, eu tava procurando bastante referência LGBT porque eu não convivia, assim, no ambiente. Então, primeiro livro que eu peguei e li, eu acho que foi o único. E isso foi ainda bem depois de 2009, acho que foi 2011 que eu li, foi O Terceiro Travesseiro, que conta uma história de um casal gay e acaba se apaixonando por uma mulher. E o livro, ele, assim, é bem dramático. Ele foi baseado em fatos reais de uma história, é bem pesado no decorrer do livro, mas foi o único livro com temática LGBT que eu já li, e os outros que eu li era da Marianne Keyes, que ela é uma escritora da Irlanda. Alguns livros dela retratam gays, mas só que como amigos das personagens principais. Então, raramente em um livro a gente tem, assim, o foco em uma pessoa LGBT. Mas os que eu consigo lembrar, assim, foi mais isso. E tanto que depois dessa época que eu comecei a ler livros, eu pulei mais pro lado das séries, porque eu já via que retratava bem mais do que a literatura. Eu também acho que as séries estão bem mais à frente. Eu não lembro de nenhum personagem gay que eu tenha lido durante a adolescência, durante a infância, os clássicos que eu li ou o que a escola mandava ler. Nada, nunca tinha. Era sempre romances héteros, né? Ou retratava algum problema do mundo, mas nunca tinha um personagem LGBT, assim. Em série já é mais comum, e eu acho que a minha grande ambição, assim, é escrever mais livros com a temática, mas cada vez fugindo mais de ser LGBT, o tema. Que a personagem, ela seja bissexual, mas ela não precisa ficar revelando isso, ela não precisa tocar nesse assunto o tempo inteiro. Ela tá lá vivendo
a vida dela, um drama comum, e é bissexual, pra que a gente cada vez mais se distancie de literatura LGBT ser um nicho, sabe? Mas é uma literatura comum, com personagens LGBTs, porque a gente acaba separando sempre do resto dos livros. Mas eu acho que, infelizmente, essa é uma tendência, sim, da sociedade, né? Só que sempre é rotulado que vem da minoria. Então é tipo literatura negra, literatura feminina, literatura LGBT. Mas você nunca vê, por exemplo, literatura heterossexual, literatura branca. Então a gente não vai ver esse tipo de rótulo pra conteúdo que vem de uma sociedade heteronormativa, que tá no poder, mas eu acho que a gente vive um momento em que seja necessário que esses rótulos sejam esfregados na cara dessa sociedade heteronormativa para deixar claro que a gente existe e a gente está aqui ocupando espaço. Mas eu acredito também que é um natural esses rótulos passem a cair e que esses personagens que representam minorias sejam integrados a livros abertos, mais universais, de forma mais orgânica. Então a gente vai ler um livro aí que vai ter personagens LGBTs, personagens negros, com destaque, mas sem que esse rótulo venha na estante do livro. Literatura LGBT, literatura negra. Eu acho que é um caminho natural que os personagens sejam integrados de forma mais orgânica nos livros. Há alguns anos eu li um livro chamado O Salto Mortal, e é um livro fantástico, e ele é dos anos 80, se eu não me engano, e ele é um livro com personagens LGBTs, e é um livro muito, muito bacana. Qual que é a sinopse do livro? É uma trupe de circo de trapezistas, e tinha uma família nesse circo que cuidava dos leões, e essa família tem um menino que já tá entrando na adolescência, que começa a querer se envolver com os trapezistas para poder participar do show deles, né, das apresentações que eles realizam, e acaba que o garoto se envolve com um rapaz mais velho, iniciando a vida adulta, e no decorrer do livro, eles vão desenvolvendo essa relação, que se torna uma relação amorosa. Só que é tão bacana assim, porque durante o livro a gente vê os conflitos que os personagens têm e com a sociedade que os envolve. E esse livro retrata um período do início dos anos 20, lá nos anos 1920, 1930, quando o circo itinerante que viaja pelo país, levando suas atrações por onde quer que passe. E é bacana que ele mostra um casal homoafetivo que vivia no armário, por quê? Para aquela época, é viável, né, que um casal homoafetivo saísse por aí desfilando o seu amor. Mas eu acho que o livro é muito rico, muito bacana por isso, por mostrar que a homossexualidade, os LGBT sempre existiram. Independente da opressão em que eles vivam, eles conseguem se identificar e viver esse amor. Eu achei, assim, fantástico. É um livro que eu recomendo muito as pessoas lerem, passar com outros olhos essas relações que são construídas, independente da realidade que as pessoas vivem, elas sempre vão dar o jeito de fazer com que o amor prevaleça. É um livro que eu recomendo bastante. Ele também tem seus plot twists. A autora é a Marion Zimmer, que é a mesma autora de As Brumas de Avalon. Inclusive é outro livro também que eu já li e que eu percebi durante o livro que tem umas passagens lá que tem relação homoafetivas entre personagens muito importantes. Mas tirando esse livro, O Salto Mortal, que os protagonistas são LGBTs, e a gente descobre isso no decorrer do livro, já em As Brumas de Avalon, essa parte homoafetiva, ela acontece num determinado momento, mas no decorrer do livro a gente não identifica, sabe, que esses personagens que tiveram essa relação homoafetiva teriam, no caso, essa orientação sexual. É mais como se de fato eles fossem bissexuais, que no momento se permitiram, mas depois continuaram tendo relações heterossexuais. Eu acho que quando a gente é criança, a gente não tem um olhar crítico de mundo como a gente tem atualmente enquanto pessoas adultas. Então teve vários livros que eu li depois de adulto, que eu consegui perceber vários personagens LGBTs, mas sempre rustidos, escondidos, que não tinham tanto destaque, e se tinha algum destaque, acabava morrendo eventualmente, né? Porque a pessoa ser LGBT era um problema que devia ser punido com a morte. Eu acho que esse é um grande problema que eu vejo nessa representatividade LGBT. A pessoa pode ser tudo, menos LGBT, porque se ela for LGBT, o único destino pro perdão ou pra redenção dela é a morte. Vocês sentem esse tipo de destaque pra personagens LGBTs? Eu acho que depende muito do enredo. Assim, de livro LGBT, eu vou fugir da curva, porque o que eu mais gostei de ler foi a biografia da Nani People. Eu gosto muito de biografias, então eu achei uma leitura muito leve. Eu li em um dia. Eu achei muito legal a história dela. Mas falando de série, que é algo que é mais presente, né, e que tem mais personagens, dependendo do roteiro, a coisa do The Handmaid's Tale, eu fiquei muito impactada, porque a mulher que é lésbica, ela sofre consequências muito catastróficas e a maioria delas morre, sim. Tudo bem que é um ambiente em que todas as mulheres são mega oprimidas e todas estão muito ferradas, mas a mulher lésbica tem a dupla opressão, né, em cima dela. E nossa, eu acho que foi a personagem que mais eu fiquei, assim, horrorizada do negócio de Deus vai te punir. Às vezes mexe com a gente esse tipo de coisa,
coisa de religião, pra mim mexe muito. Por mais que você não acredite tanto e tal, eu tenho a minha própria visão do que é religião. Sempre que vem alguém falando que Deus não te ama, Deus vai te punir, é muito errado. Nossa, eu acho bizarramente agressivo esse tipo de coisa. Uma coisa que eu também notei, mas não foi em livro, foi mais em série, filme, é que sempre que tinha algum filme com a temática LGBT, ou a pessoa morria devido a preconceitos, ou senão ela morria de doença. E o que geralmente tinha na época que eu pesquisava eram filmes que o personagem principal morria por AIDS, ou um final totalmente mega triste, que um casal era separado por conta de religião também, que envolve ainda muito. Daquela época pra hoje, a gente já vê que esse ambiente mudou, assim, quase que completamente. Ainda existe os filmes que vão retratar doenças, vão retratar essas coisas, mas não é, assim, tão focado na morte do personagem. Já os filmes que eu pesquisava e acabava encontrando eram esses. A temática hoje em dia, para essas coisas que envolvem doença ou religião, que a gente também acaba vendo em Pose, tá retratando aquela época que era antiga, então com certeza vai ter uma coisa ou outra, mas o personagem principal que tá ali, ele tá dando a voz, ele tá mostrando o conhecimento que é hoje em dia, e às vezes nem sempre eles precisam, ou o diretor, o roteirista vê que não tinha tanta necessidade de passar uma tragédia com aquele personagem, sabe? A arte, ela costuma muito representar o momento contemporâneo que a gente está vivendo. Se antigamente personagens LGBTs em filmes e séries sempre eram mostrados morrendo, sofrendo, alguma coisa do tipo, era por conta da impressão que se tinha de pessoas LGBTs durante esse período em que vivemos a epidemia da AIDS. E isso que eu tô falando é época dos anos 80, 90. E eu acho que hoje em dia, com os sobreviventes da epidemia da AIDS e os LGBTs da nova geração, esses autores estão mudando a narrativa porque a gente tem mudado a forma com que nós nos apresentamos no mundo. Ou não é que estamos mudando a forma com que nós apresentamos no mundo, mas estamos nos impondo, estamos mostrando como somos, além dos estereótipos que nos foram impostos. Por isso que a narrativa tem mudado, e é por isso que autores como a Juliana têm surgido para poder escrever sobre nossas histórias a partir do nosso olhar. Porque quando a gente vê LGBTs morrendo no cinema ou nos livros, é porque é uma história escrita por uma pessoa heterossexual que normalmente não nos vê com uma vida longa, talvez. Mas agora a gente provando que é possível viver até ficar idoso e que cada um de nós tem suas histórias particulares, que são histórias incríveis a serem contadas, e isso também tem mudado um pouco a visão, né, que o mundo tem da gente. Eu acho que esse é um dos grandes papéis da arte como um todo. Mudar a visão de mundo das pessoas e revolucionar mesmo. Quando a gente tem essa oportunidade, né, de contar nossa história, seja pela ficção, seja por algum tipo de pesquisa, é fantástico, e por isso que eu acho que vale muito a pena que a gente comece a correr atrás de mais autores LGBTs que não escrevam necessariamente histórias sobre LGBTs, mas que contem histórias a partir da sua visão de mundo, que eu acho que também é muito diferente. Quando você pega um autor homem escrevendo sobre personagens femininas, dependendo desse autor, a visão que ele tem sobre a postura de uma mulher é uma visão muito machista, diferente de quando você pega uma mulher escrevendo sobre personagens femininas. É uma visão completamente diferente. Eu acho que isso é algo muito fantástico para quem gosta de ler e percebe essas nuances na escrita de autores diferentes. Uma coisa que eu acho muito legal, assim, eu gosto muito quando pessoas que não são LGBT e leem meu livro e vêm falar comigo, assim, sobre como mudou a visão deles da arte drag mesmo e da nossa sobrevivência, da nossa vida, como eles olham pra LGBT de forma diferente. Eu acho que isso é a grande missão, assim, de você escrever alguma coisa, sabe? Você mudar a cabeça de alguém. E eu acho fantástico. Eu recentemente emprestei meu livro pra um cara que tava trabalhando comigo, que tem mais de 40 anos, é casado, super hétero, e ele se encantou com o livro, ele leu em menos de uma semana, ele cismou que a gente tem que fazer um filme do livro, sabe? Pirou completamente, veio falar comigo sobre a história. Eu recebo bastante dessas mensagens de pessoas que não são do meio e que também amaram. Acho que a missão tá cumprida, sabe? Mais do que a gente falar da gente mesmo, a gente tá falando da gente para outras pessoas que não são do nosso meio. Uma outra coisa, assim, que eu também acho importante nesse quesito de literatura é, por exemplo, as histórias serem contadas por uma pessoa que tenha bastante vivência daquilo, que ela seja LGBT.
Porque não adianta, por exemplo, você pegar um escritor de novela totalmente hétero, casado, com uma família toda feita, vai lá, escreve um roteiro daquela vivência que ele não tem ou ele não pesquisou antes pra lançar um livro ou se não pra passar numa novela. A gente sabe que ali vai ter muito close errado, inclusive na Globo já teve muitos casos desses. O importante de ter algo assim na literatura é essas pessoas que conseguem passar a visão do que elas viveram ou da visão que ela viveu por parte de uma outra pessoa no livro, na série, enfim, no que ela for produzir ali pro público. Por exemplo, eu, no caso, que eu não sou uma mulher, vou escrever um livro sobre uma personagem feminista. Assim, eu não tenho a vivência de uma mulher pra explicar tudo o que passa ou pra ver essas nuances do que a pessoa está sendo misógina com a mulher. Porque essas coisas são pequenas coisas que somente quem vive aquilo consegue identificar para passar pro próximo. Ou você realmente entrar de cabeça, pesquisar e dar o lugar de fala. A gente se prende muito nisso de, eu não tenho a vivência, então eu não vou falar sobre isso. A gente fica com muito medo. E é uma coisa que a gente tem que abandonar. Eu ainda tenho muito medo. Eu tenho muito medo de escrever uma personagem trans, por exemplo. Porque eu não convivo o suficiente com a comunidade trans. Eu sinto que eu ainda preciso ter mais conhecimento. Então, se eu fosse escrever realmente um livro sobre isso, eu não vou fugir do assunto. Eu vou embarcar nesse assunto, que nem a Glória Pérez quando ela escreve Caminho das Índias. Ela vai pesquisar, ela vai se aprofundar. Então, assim, todo mundo é livre pra escrever sobre qualquer coisa, contanto que você tenha essa consciência. Que isso aí é o que você tem. Você tem uma consciência de classe, a gente tem a consciência de gênero, a consciência de quem a gente é. Mas a gente pode falar, sim, sobre todos os temas, com respeito, com responsabilidade, que é uma coisa que falta muito nas novelas, sim. Eu ainda acompanho e falta. Ainda, nossa, é muito close errado, sim. Mas tá melhorando. Cada vez tem mais representatividade trans, por exemplo. Tem muitas novelas com personagens trans que já não são mais a chacota ou a travesti ou aquela coisa, sabe? Enquanto outras novelas ainda tem. Ainda tá dividido, sabe? Acho que as pessoas estão caminhando aos pouquinhos, mas já fica muito mais fácil. A minha avó, que é uma mulher de idade, assiste uma novela e vê um personagem trans, pra ela é mais fácil entender agora, sabe? Porque tem que estar na novela, que atinge esse público aqui mais velho, mais humilde e tal. Então acho que a gente tem que ocupar todos os lugares possíveis, mas sempre com muita responsabilidade. Eu não teria como concordar mais. Eu acho que a grande sacada é a responsabilidade mesmo do que você está escrevendo. Você pode ser um autor branco, hétero, cis e escrever sobre uma vilã trans, desde que você escreva essa personagem de forma digna. Não adianta você querer ser inovador e dar espaço para as minorias na sua literatura, sendo que você não representa essas minorias de uma forma digna. Eu não acho que todos os LGBTs são pessoas boazinhas, que todas as mulheres, que todos os negros são pessoas boazinhas. A gente sabe que as pessoas têm problema de caráter, sim. Mas a forma que você vai representar isso é muito importante, porque quando você pega uma minoria para representar, você, de certa forma, tá colocando um grande peso em cima dessa minoria. E a gente vê aí, na história da literatura, na história do cinema, na história da TV, como que personagens representando minorias se tornaram referências dessas minorias. E como que a péssima representação desses personagens se tornaram problemas sociais para essas minorias. Seja o negro representado como bandido, seja a mulher divorciada representado como promíscua, seja o personagem LGBT representado como alívio cômico de héteros. Então, assim, é muito importante a pessoa saber o impacto que o personagem que ela está criando vai ter na sociedade. Porque eu não acredito, né, que um autor, quando escreve um livro, espera que esse livro seja um sucesso estrondoso, seja um novo Harry Potter. Mas qualquer pessoa que tiver contato com esse livro pode criar uma percepção de determinadas minorias que sejam a partir do que ela está lendo. Então é muito importante que quando o autor escreva um livro, ele tenha essa questão da responsabilidade em mente. Não tem problema você criar vilões, mas tem problema a forma com que você representa esses personagens que têm algum tipo de representatividade social muito importante. E o que a Ju falou da novela, por exemplo, que atinge uma grande massa de mudar a percepção das pessoas, um exemplo disso é o meu pai, que antigamente ele detestava qualquer coisa relacionada a gay, bicha, viado, como eles chamavam. E hoje em dia, como ele assiste bastante novela e tem bastante personagem gay, agora ele também tá começando a entender mais os personagens trans, então vai abrindo assim a mente. Mas começa bem de leve pra ir pras partes mais intensas, pra fazer aquela construção de imagem na cabeça dessas pessoas que são mais idosas, que não teve tanto contato com pessoas LGBT
LGBTs ou com a vivência do que essas pessoas acabam passando. E também, assim, teve vários momentos na novela que aconteciam coisas relacionadas a brigar com o namorado ou com a namorada. E a gente ia na sala e o papai tava chorando por causa dessas situações. Então é legal ver quando a pessoa sabe se aprofundar no assunto, sabe falar daquilo e passar de uma maneira normal, digamos assim, entre aspas, pra essas pessoas, pra elas se identificarem com o personagem como uma pessoa que tá ali como qualquer uma outra. Eu gosto bastante, assim, do que estão fazendo quando fazem de uma maneira certa. E também colocando mais e mais personagens e pessoas, assim, nas séries e filmes e novelas. Sim, porque levanta a discussão, né, primeiramente. Às vezes, se eu tô em casa e alguém tá assistindo a novela e a pessoa não tá entendendo direito, tá, mas é trans, mas como... A partir daí, ela já plantou uma sementinha do assunto ali. Aí a pessoa chega pra mim e pergunta, porque sabe que eu conheço um pouco melhor sobre o assunto. E aí eu vou explicar o que eu sei, e aí eu vou pesquisar mais pra explicar cada vez melhor. Então a gente vai um ajudando o outro, mas a sementinha tá plantada ali na novela, sabe? Tá plantada ali no noticiário. Em algum lugar, essa sementinha tem que ser plantada para as pessoas começarem a falar sobre isso. E hoje em dia é legal ver isso, que tem também bastante pessoas idosas que já conseguem mexer no celular, já vão pra internet. Então, quando não tem, por exemplo, um parente ou um amigo para explicar o que significa aquilo, ela vai procurar o YouTube ou o Google. E no YouTube também é uma fonte bem legal de procurar sobre trans e LGBTs, porque já cai no canal de pessoas que falam sobre isso. Então, dependendo assim do canal que cai, fala uma coisa muito boa, né? A gente sabe que o YouTube não é sempre bom, mas é legal ver, porque aí a pessoa acaba conhecendo mais pessoas sobre aquele assunto, acaba se inscrevendo e assistindo mais vídeos sobre aquilo para depois puxar assunto, por exemplo, com um neto, com um filho ou um outro parente que talvez seja LGBT. O problema é que a gente vivendo na era da fake news, é meio complicado deixar com que qualquer um, não só idoso, mas pessoas do nosso convívio mesmo, usem as redes sociais ou então o Google da vida para fazer pesquisas sobre minorias, porque pode cair aí num portal muito sensacionalista que vai falar mal sobre minorias e aí vai alienar essa pessoa ainda mais. Mas sim, eu acho que quando a pessoa tá interessada em descobrir sobre as minorias, ela corre atrás. É por isso que, por exemplo, se eu curti muito o livro da Juliana e eu quero ler mais livros assim, eu vou pesquisar outros autores que abordem personagens LGBTs de uma forma mais digna, de uma forma mais inclusiva e mais diversificada. Não só histórias de sofrimento e romance água com açúcar. Agora, você tem assim alguma dica pra quem quer começar a escrever e não se sente à vontade ou não acredita na própria capacidade pra isso? Ah, comece! Eu demorei muito pra conseguir escrever um livro completo. Acho que desde os 12 anos eu sempre tentei escrever livros de ficção, mas ou eu abandonava no meio do livro, ou até terminei, mas ficou muito ruim. Então, eu demorei muito pra realmente chegar num ponto que eu falava, tá, agora tá bom, isso aqui sim é um livro, isso daqui tá publicável. Então, tenha em mente que você nem sempre vai começar arrasando, sabe? Ou pode ser que sim, pode ser que logo de cara você comece, encontre seu ritmo e adore, mas normalmente não é assim. Provavelmente você vai sentar, aí você vai enjoar da história. Eu acho que a grande dica é você tá muito apaixonado pela história que você tá contando, porque é o que me prende. Eu fico vivendo a vida daqueles personagens enquanto eu tô contando essa história. Eu preciso, parece que eles estão dentro de mim, implorando pra eu escrever. Então, se você tá muito apaixonado pela história que você tem na sua cabeça, é mais fácil. Faz um cronograma, escreve meio que o esqueleto da história. Ah, isso eu quero que aconteça no capítulo 1, isso no capítulo 2. Vai montando mais ou menos o que você imagina em tópicos. E aí você vai se prolongando, vai se alongando. Eu não sei muito bem, eu acho que cada pessoa tem um método, mas o meu método é esse, é você estar muito apaixonado pelo que você quer contar. E qual que é, assim, a visão que você tem atualmente sobre o mercado literário, sobre as ofertas de livros LGBTs para o grande público e como você prevê que será esse futuro mesmo, se, no caso, há um mercado bom a ser explorado e que mais autores LGBTs devam aparecer e contar suas histórias, independente de qual história seja, desde que eles estejam escrevendo e incentivando aí esse mercado da literatura. O mercado literário por si só tá em decadência,
tá, tipo, muito difícil. As livrarias estão fechando. Eu trabalhava em editora. Não tem vaga mais em editora. Tá complicadíssimo, né? Porque a gente tá vivendo numa cultura da contracultura. Cada dia mais a gente é incentivado a odiar a cultura no país que a gente tá. Tá difícil. Ao mesmo tempo, as pessoas tendem a se reinventar nesses períodos. Eu acho que os livros vão começar mesmo a ser mais e-book. Não que ninguém mais vai comprar impresso, vai comprar, mas a tendência é diminuir. Eu acho que a galera vai mais partir pro e-book mesmo. E acho que a literatura LGBT vai crescer nesse segmento também, porque a gente tem interesse de ler sobre esse assunto. Dos 3 livros que eu escrevi, Amora foi o mais vendido, foi o que mais abriu portas pra mim. Meio que serviu como um cartão de visita meu, assim, das pessoas saberem que eu sei falar sobre esse assunto. Há um interesse no mercado de pessoas que saibam falar sobre isso. Não é muita gente, quer dizer, tem muito LGBT, óbvio, graças a Deus, que bom. Mas a gente tem medo ainda de falar, a gente tem medo de representar alguém, a gente não quer esse fardo da representatividade, mas ele é importante. Então, eu acho que a gente tem que cada vez mais se tratar com leveza e com responsabilidade e todo mundo dar as mãos realmente pra todo mundo, pra que todos nós possamos nos sentir cada vez mais livres pra nos expressar. Porque aí quando a gente realmente se expressar, as portas vão se abrindo e a nossa estrela vai brilhando. E pra encerrar, quais são seus projetos futuros assim voltados para a literatura? Tem algum livro novo aí sendo produzido? Reconstruindo a Amora vai ter continuação? Como é que está a sua agenda como autora? Eu tenho um livro novo, terminei de escrever, eu tô na parte de revisar ele. São textos, na verdade, é um livro que ele é mais pesado mesmo, ele é um pouco político, assim. Eu escrevi muito na época das eleições, então ele fala dessas dores eleitorais que a gente passou. Mas eu não tenho nenhuma previsão de quando que eu vou lançar. Vamos chutar, eu acredito que no final desse ano ou no início do ano que vem, porque eu pretendo levar pra alguma editora mesmo que possa bancar, porque os meus últimos livros fui eu que banquei. E eu acredito que esse daqui tem força pra se bancar sozinho. Então eu espero que alguém compre essa ideia. E Reconstruindo a Amora, vamos ter continuação ou é uma história fechada? É uma história fechada, porque... não sei. Tudo pode ser, se quiser será. Tudo pode ser a Xuxa, né? Eu não tenho planos de fazer uma continuação, mas quem sabe um spin-off dos personagens. Ou eu tenho muita ideia, eu quero muito fazer um filme. Eu quero muito transformar em filme ou em série. Eu quero transformar num produto audiovisual em algum momento. Eu acredito que tem potencial e eu posso, no caso, te enviar boas vibrações para que isso aconteça. Porque a vantagem de um produto audiovisual é que você atinge uma audiência ainda maior. Afinal de contas, as pessoas, infelizmente, no Brasil leem pouco. Então, se você transforma algo em filme, em série, a tendência é que você conquiste uma audiência maior. Normalmente, quando você conquista essa audiência maior, acaba que o seu livro volta a ter mais atenção e, assim, ter mais leitores. Porque um público aí que não conhecia o seu livro e gosta de ler, acaba conhecendo a partir de um filme. Mas eu torço muito para que Reconstruindo a Amora vire um filme ou série, porque eu acredito que é um livro muito bacana, que vale a pena ser contado em outros formatos. Então, desejo para você boa sorte nesse sentido, Gil. Obrigada. Boa sorte também. E eu posso falar que é um livro tão bom porque eu terminei ele em um dia. Eu comecei ele na sexta de manhã e terminei ele na sexta à tarde. Então é uma leitura muito gostosa e com certeza se virar filme vai atrair um público muito grande, porque é bem interessante a história e o jeito que ela foi contada. Passada que você terminou em um dia. Eu levo 3 meses pra escrever, a pessoa termina em um dia. Sim, eu terminei em um dia. Eu até, conforme eu li, eu ia comentando com o Saulo pelo WhatsApp. Foi muito bom, foi muito legal de ler o livro. Ai, que bom, eu fico feliz. Então, Gil, eu gostaria muito de agradecer a sua presença no nosso podcast especial. Eu acho que esse é um tema muito rico, que tem assunto assim pra horas, mas por hoje a gente acredita que já é suficiente. E o que eu posso sugerir aí pra vocês é que vão ler, vão procurar autores, histórias que sejam interessantes pra vocês. A gente não tá aqui pra impor que você tem que ler apenas livros de LGBTs, porque a literatura é algo fascinante e é importante você ler independente do tipo de conteúdo. Vai exercitar essa maravilhosa arte, que é isso que importa. É isso, porque reading is fundamental. Gente, é isso, é nessa que eu vou. Fiquei muito feliz de ter participado, adorei. Sim, é um assunto que rende muitas horas. Poderia ficar muito tempo falando e viajando, principalmente porque a gente entrou em séries e filmes e aí acabou, né? Eu amei e eu espero ainda escrever muitos livros LGBT. Passa as arrobas também.
Minhas arrobas, eu tenho Twitter. Olha, eu vou passar o Twitter aqui, hein? Eu nunca passo o Twitter em lugar nenhum. Isso é exclusividade. É Gil_Palumbo. E o meu Instagram é Giuliana Palumbo. 2 N's. O Twitter dela é tão exclusivo porque eu lembro que quando eu conheci a Juliana pessoalmente, eu realmente achava que ela era um fake no Twitter, porque eu não imaginava que ela seria uma pessoa real, porque a descrição tá escrito que é um fake de uma pessoa. Então eu realmente fui naquela do Twitter. Mas é um fake. Eu sou fake de mim mesma. Essa é boa. Tá na internet, é verdade, né? Então, essa foi a lógica do Rod. Sim, sou muito fake. Não sei se vocês sabem, mas a Ju também faz drag, então faz todo sentido, né? Ela ser fake dela mesma. Então é isso, gente. Muito obrigado por nos ouvirem mais uma vez. E em breve a gente aparece com um novo podcast. E se vocês curtirem muito, peçam aí que nós trazemos Gil pra outro assunto no futuro. Muito obrigado. Esse foi mais um Batendo Cabelo com Rod Saulete. Aqui quem falou foi o Saulete. E aqui foi o Rod. Também não deixe de seguir a gente nas redes sociais, que tanto o Twitter quanto o Instagram, @BC Rod Saulete com 2 L's. E até a próxima.